Olá, bom dia! Vamos novamente com mais uma aula do 7º ano, né? Eu vou começar a aula de hoje fazendo duas perguntinhas para vocês. O que é arte? Para que serve a arte? Né? Vocês vão ficar pensando aí até o final do vídeo. Para que serve a arte? E o que é arte? Né? Então eu quero pedir que vocês abram o livro de vocês peguem o material. E depois de aprendermos sobre como construir casas na parte da arquitetura, vamos falar também um pouquinho sobre a escultura, né? Sobre a teoria e a técnica da escultura. Então, vocês vão abrir o livro na página 76, onde vocês vão encontrar dois tópicos, a escultura e o tópico 2, esculpindo, modelando e montando. Ok? Abriram aí direitinho? Então, vamos lá. Lendo aqui todo mundo junto. Para trabalhar com esculturas, é preciso desenvolver o raciocínio espacial, isto é, a capacidade de visualizar mentalmente todos os lados de uma forma. Há maneiras diferentes de fazer esculturas. Alguns escultores aproveitam as possibilidades do material e vão, aos poucos, durante o processo, concebendo a forma final. Outros utilizam desenhos detalhados e fazem estudos com pequenos modelos antes de construir o trabalho no tamanho real. Ou seja, o que é uma escultura? Né? Então, a escultura é uma obra de arte em 3D, ou seja, é um tipo de arte que você consegue ver a altura, a largura, a profundidade dela. Você consegue ver ela tridimensional, tá bom? 3D significa tridimensional. Então, para trabalhar esse tipo de arte, a primeira coisa que o artista precisa desenvolver é o raciocínio espacial. Ou seja, ele vai observar o espaço ao seu redor e definir o tamanho da sua escultura, se aquele espaço vai ser suficiente para ele fazer a sua escultura. Por exemplo, você não vai criar uma escultura de 2 metros de altura no espaço onde você vai conseguir ficar só agachado, porque não tem como você ficar em pé, né? Então é isso daí. Então, assim, os escultores, eles aproveitam material de todos os tipos, né? Então, nós podemos trabalhar a escultura fazer escultura em marfim, em argila, em bronze, em ouro, em prata, em madeira, em sabão, pedra sabão, ou no próprio sabão mesmo, né? Então, nós podemos usar diferentes materiais para desenvolver a escultura, certo? Ao realizar uma obra, o escultor procura equilibrar os volumes e criar um jogo entre espaços cheios e vazios. Ele também pensa sobre o lugar em que a escultura será colocada. Esse lugar, muitas vezes, influencia em certa medida no resultado da obra. Algumas esculturas monumentais, por exemplo, só podem ser instaladas em áreas externas, como praças e jardins. Para apreciar uma escultura, é preciso observá-la de todos os lados. É necessário perceber os efeitos da luz na escultura e notar como a sombra reforça as formas. Às vezes tem escultura que você olha, assim, você olha de frente e aí você não vê nada de interessante nela. Mas ao se aproximar dela e começar a perceber a sombra produzida pela luz, você vai perceber que ela é como se ela tivesse movimentos, você vai perceber detalhes que você estando distante não vai conseguir entender, né? Então, para se apreciar, você tem que ver a escultura de vários ângulos, né? Observando tudo detalhadamente. Jamais se faria a escultura de um objeto pequeno para colocar num jardim, né? Então, quando você vai fazer uma escultura, você já tem mentalmente tentado descobrir onde você vai colocar ela. Por exemplo, se é numa praça, então você vai ter que desenvolver uma escultura que vai combinar, que vai ter mais ou menos o jeito daquela praça. Por exemplo, uma escultura de um casal de namorado, uma escultura de um gnomo, uma escultura de uma fonte, né? Então tudo isso você tem que levar em conta o local, tá bom?
Eu jamais vou fazer a escultura de algo que não tem nada a ver com o jardim e colocar lá, né? Ou então algo que não tem nada a ver com a sala, o espaço onde eu quero colocar, né? De uma coisa estranha, né? Então tudo tem que estar em harmonia. Aí nós temos o tópico 2, esculpindo, modelando e montando. Durante milhares de anos, as esculturas foram usadas para criar representações do corpo humano, de deuses e de animais. As principais técnicas utilizadas eram o entalhe, a modelagem e a fundição. Por exemplo, os gregos, eles faziam representação de esculturas deles mesmos, deles, né, e dos seus deuses, né, os deuses da mitologia grega, porque os deuses, para ele, na mitologia, eles tinham as mesmas emoções que as pessoas, né? Então eles tinham aquele negócio de trabalhar o corpo, deixar o corpo todo definido, expressões faciais que caracterizava uma pessoa normal. E depois disso eles também faziam os seus deuses com essas mesmas características. De animais também, faziam de animais como se eles estivessem em movimento. Então, na arte da escultura, os gregos eles foram bastante criativos e fizeram uma grande produção em escala de esculturas, tá bom? O entalhe é uma técnica milenar, consiste em imaginar uma figura e desbotar um bloco de madeira ou de madeira como uma ferramenta cortante, até que ela fique parecida com aquilo que se imaginou. Outra técnica tradicional é a modelagem. Nessa técnica, materiais maleáveis como o barro são moldados com as mãos ou com ferramentas simples. Por exemplo, a modelagem é algo bem simples, né? Bem mais fácil de se usar. Nós podemos fazer esculturas modelando com o barro, podemos usar o papel machê, podemos usar o biscuit, podemos usar o vidro líquido, podemos usar vários outros materiais, né, que podem ser maleáveis, que você pode estar modelando com as próprias mãos ou utilizando algum objeto para dar a forma. Por exemplo, Michelangelo Buonarroti, ele falou que a escultura está pronta quando você consegue retirar todo o excesso. Ele pegava um bloco de mármore e aí ele ia tirando o excesso. No final estava a escultura perfeita. Quando se usa o barro, a escultura pronta precisa ser queimada em altas temperaturas para se tornar resistente. Por exemplo, as telhas que cobrem as casas são todas feitas em barro, mas para que elas sejam usadas na cobertura das casas e não se desmanchar numa chuva, então eles são queimados a uma grande temperatura. Tanto as telhas quanto os tijolos são queimados, por isso que eles adquirem essa cor avermelhada, por causa que são passados pelo fogo para poderem ter resistência, tá bom? A fundição consiste na preparação de um molde ou modelo oco, feito com base em uma peça de gesso ou outro material pouco resistente. Ou seja, é feito um molde oco, depois é despejado a matéria que está em estado líquido, colocado dentro daquele molde, né, que está oco. Então, depois que o material que você colocou dentro, que estava na forma líquida, ele seca, aí você remove a casca, né? Você pode até danificar o molde que você fez. Por isso que ele tem que ser no material menos resistente, como o gesso ou o barro. Por exemplo, eu conheço um rapaz que ele trabalha na fundição de peças de alumínio. E eu vi ele fazendo uma panela que eu achei bem interessante. Ele cavou lá na fundição dele, tem um monte de areia solta, né? Então ele ajeitava aquela areia, deixava ela toda solta, aí ele fazia um círculo no chão, e esse círculo ele cavava, ele fazia uma vala,
e no meio ficava aquela parte de areia, só com aquele círculo feito de uma determinada profundidade. Então, depois disso, ele pegava o alumínio derretido e preenchia toda aquela vala que ele fez circular e cobrindo também aquela porção de areia que ficou no meio do círculo. Então, ele esperava secar. Quando secava o alumínio, né, quando estava seco e esfriava, então ele retirava dali. E então ficava o formato de uma panela, porque aquela vala ia ser as paredes da panela. E aquela parte do meio do... Eu não sei se vocês estão entendendo a forma que eu estou falando, mas aquela parte do meio, aquela areia que ficou no meio seria a parte ocada, né, da panela. Aí eu vi ele fazendo isso, eu achei bem interessante. Então, assim, por isso que se deve usar um objeto menos resistente, né, para poder ser fácil tirar depois. No caso, o bronze, que é derretido, o ouro também pode ser derretido, aí é colocado dentro desse objeto, desse molde oco. Geralmente, na técnica de fundição, são utilizadas ligas metálicas como o bronze. Olha só, o bronze é um tipo de liga, né, porque ele fácil derrete. O artista paulista Edgar de Souza utiliza a modelagem em bronze para produzir muitas de suas esculturas. Na série a que pertence o escultor, que pertence à escultura apresentada na foto, o artista usou o corpo humano como base para criar elementos abstratos ou formas arquitetônicas. Ou seja, a escultura aqui do artista é essa daqui, ó, que vocês veem. Ó, é uma escultura bem interessante que está na página 77. Por exemplo, outros artistas que utilizavam o bronze para produzir escultura era Rodin, né? Auguste Rodin, e Camille Claude, que foi sua aprendiz. Também usava a questão da fundição em bronze. E eles faziam obras bem parecidas. No início do século XX, a partir do momento em que os artistas começaram a experimentar novos materiais e técnicas, o conceito de escultura mudou. Surgiram esculturas abstratas, cujo tema é a própria forma e a geometria. Para alguns artistas, a forma passou a ser determinada pelos materiais com os quais ela é criada ou pelo processo empregado em sua criação. Um exemplo é o trabalho de Almicá de Castro, que produz suas obras recortando e dobrando grandes chapas planas de metal. Então, essa arte dele também é bem parecida com a de Lygia Paper, que ela utilizava também, ela fez uma série de bichos usando placas de metal e papel. Então, daí ela ia fazendo as suas obras e em grandes animais de papel, né, e placas de alumínio. Bom, depois dessa escultura aqui que eu mostrei para vocês, vocês podem observar que é como se fosse dois homens unidos pelo tronco, né? Então eles têm só parte do corpo, não tem cabeça. Então nós podemos dizer que isso aqui é uma peça típica de se colocar em jardim, tá bom? Então, e aí descobriram para que serve a arte? Por que a arte é importante no nosso dia a dia? Por que a arte é importante no nosso dia a dia? Também se pode fazer escultura em marfim, tá? Em marfim. E outras técnicas também, pedaços de madeira, que são esculpidos. Bom, eu vou pegar vou fazer uma atividade aqui para vocês. Vou fazer uma atividade para vocês e vocês vão me responder e mandar no privado. Mas antes disso, eu quero mostrar um negócio aqui bem interessante aqui, que eu tenho aqui, né? Que eu comentei aqui no livro. E eu quero mostrar pra você. Não sei o que é não, que é... Esse negocinho daí, ó. Aqui de botar a chave. Ah, então claro. Tem como tirar nada, pra cá. Ah, tá. Mas eu vou mostrar bem aqui pra vocês
um objeto que eu tenho aqui. Olha só. Esse objeto aqui é um tipo de entalhe, tá? Ó, vocês percebem aqui, ó, como ele foi feito, ó, pegando um pedaço de madeira. Então o artista fez os riscos como ele gostaria e aí depois foi trabalhando, cavando cada detalhe, certo? Então eu ganhei esse entalhe aqui, ele é muito especial para mim e para não ficar só como um objeto de enfeite, eu coloquei os ganchinhos para pendurar as chaves. Então aqui fica uma peça, uma obra de arte. Não sei qual foi o artista que fez, só sei que eu ganhei de presente, que eu acho ele muito bonito, bem interessante, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vocês me repassem, que eu vou estar aqui no aguardo, né? Espero que vocês tenham gostado também da minha peça aí, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos para a página 91, Arte para se pensar. O ser humano está sempre mudando sua maneira de entender o mundo e a sociedade em que vive, reinventando sua cultura e transformando a produção artística. Desse modo, a cada época, os artistas privilegiam um aspecto diferente em seus trabalhos. Ou seja, o ser humano, ele nunca está contente com aquilo que ele já tem, né? Ele sempre está procurando uma forma de mudar, se reinventando, querendo fazer algo que chame a atenção, que vá deixar ele marcado de alguma forma na história, né, da humanidade. Então, por conta disso, de pensar diferente, de querer estar sempre querendo mudar, em meados do século XX, deixaram de lado o interesse pela forma e se ativeram as ideias. Esse tipo de produção foi denominada de arte conceitual, certo? A mudança de ideia. Os primeiros artistas a fazer da ideia a coisa mais importante numa obra foram os dadaístas. Dadaísta era um grupo de artistas que eles queriam fazer história, né? Queriam fazer algo de diferente. Então eles olha só como é bem interessante. Eles começaram a querer se libertar, né, do tipo de arte tradicional, né, da arte padrão. E aí se reuniram em um cabaré, numa determinada noite, e colocaram na cabeça deles que eles iam fazer um tipo de arte diferente, né? Que eles iam revolucionar com as suas ideias. Então foi a partir daí que eles começaram a usar objetos do cotidiano, né? Objetos do dia a dia, para produzir arte. Por exemplo, olha só, o que vocês veem? Um ferro de passar, né? Então, para os dadaístas, um simples ferro de passar, não usado para passar roupa, mas colocado em determinado lugar, já virava uma peça de arte. Então, um vaso sanitário que eles pegavam e colocavam em outro lugar, e aí daí eles iam montando, né, um espaço com esses objetos. E daí, como eles não sabiam que nome dar, para este movimento, mas só que de qualquer forma eles não sabiam que nome dar, mas eles queriam chocar o público, né? Então eles se reuniram lá em Zurique em 1916, né? E criaram essas performances provocativas, né? Porque eles pretendiam discutir os limites da arte. Então, de acordo com a história deles, eles pegaram um dicionário e foram folheando esse dicionário. E aí, de olhos fechados, eles abriram lá o dicionário, colocaram o dedo em determinado nome. E aí, quando abriram o olho, que foram ver que nome era, estava escrito Dadá. Dadá, que quer dizer cavalo de brinquedo, né? A tradução. E aí, então, eles criaram esse movimento chamado dadaísmo, tá bom? Dadaísmo vem de Dadá. Então, a arte conceitual acabou se transformando em uma maneira de defender causas políticas e de criar formas visuais que questionam o público, que justamente era esse o objetivo dele, era questionar,
né? Deixar o público em choque, ver mais por quê, digamos, porque, o que tem a ver esse vaso sanitário com a arte? O que é isso? Que mensagem é que quer nos passar? Então era esse o objetivo do dadaísta. Então, a partir dos anos 1980, alguns artistas conceituais se envolveram com os movimentos sociais e ambientais, produzindo trabalhos a favor dos direitos humanos, conclamando a população a buscar uma vida mais justa, mais lúdica ou apenas criando obras bem-humoradas que nos fazem pensar, tá bom? Aí, e o que pensar desse objeto? No caso, o objeto que eu mostrei para vocês, do ferro de passar, né? O artista que fez essa obra, né, do ferro, simplesmente colocou lá, é o Man Ray, né, e ele chamou isso de presente. Então, o dadaísmo é um tipo de arte totalmente diferenciado. Mas por que eu associei ele à escultura? Porque ele também é um tipo de escultura, mesmo sendo usando objetos utilitários, objetos do dia a dia, mas uma forma de arte, ele vai ter as 3 dimensões. Você consegue visualizar tridimensionalmente cada um. Tá bom? Deus abençoe, estou aguardando as atividades. Bom, cheiro. Breve nos veremos.